E o senhor Sérgio Moro, que simplesmente decidiu vestir o terno da moralidade mais uma vez e tentar se aparecer no Globo News atacando o governo do presidente Lula. Uma foi a história, homem. Ele mesmo, o ex-juiz parcial de Curitiba, considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal nos casos da Operação Lava Jato, principalmente no caso do presidente Lula, tentou atacar o governo em rede nacional no Globo News e lançar a sua crítica costumeira ao governo Lula, tentando acusá-lo de ter abandonado o combate à corrupção. Coisa, né? Essa frase era para ser um soco retórico no governo, mas acabou virando um autogolpe, no sentido literal mesmo. Isso porque ele mal acabou de pronunciar a frase de dizer que o presidente Lula tinha abandonado o combate à corrupção, já viu a própria credibilidade ser transformada em escombros por ninguém menos que a apresentadora do Globo News, Andréa Sadi. A jornalista criou uma situação constrangedora e vexatória para o ex-juiz parcial de Curitiba, que ficou com cara de bosta ao vivo, e lembrou que Moro foi o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que foi o pior governo da história para o combate à corrupção. Só tinha interesse de proteger os próprios filhos das investigações que cercavam a família, por exemplo, no caso das rachadinhas, onde o COAF foi silenciado pelo governo de Jair Bolsonaro e as investigações foram impedidas de andar naquele momento. Que era uma tentativa de lacração e uma crítica de Moro ao governo, acabou virando um meme hilário, porque o juiz ficou com uma carinha pessoal que vocês vão ver. Mas antes, eu convido a você que é novo aqui, que aproveite esse momento para se inscrever, preciso muito da sua ajuda. Se inscreve aí para que o canal continue crescendo, nosso canal começou agora e precisa do seu apoio. E também deixe seu like, curte esse vídeo aí, não custa nada para você. O like faz com que o YouTube leve o nosso conteúdo a mais e mais pessoas aqui na plataforma. Se quiser nos ajudar de forma financeira, nosso Pix é esse que está aqui no canto da tela. Dito isso, vamos reagir ao que aconteceu no Globo News. A gente vê hoje um governo que infelizmente abandonou o combate à corrupção e inclusive está fragilizando os mecanismos de prevenção. Simplesmente parece aqui uma terra arrasada, senador, no que se refere ao combate à corrupção. Só para não deixar sem um contraditório, o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e eu não me lembro de nenhuma agenda de combate à corrupção indo para frente com uma ênfase do então presidente, que tinha ali as voltas, um caso envolvendo o filho nas rachadinhas. A gente via o tempo todo milicianos sendo investigados ali, ninguém, de forma alguma, não tinha reação àquilo. E o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e saiu do governo Bolsonaro, eu me lembro muito bem, porque o senhor não conseguia, na versão do senhor, dar sequência ao projeto que o senhor achava que seria interessante para o país. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Rapaz, que lapada! Desmascarou o governo Bolsonaro no tocante a combate à corrupção e ainda lembrou que Moro não fez nada quando ministro da Justiça. E aí aqui, só para finalizar o meu comentário, o senhor tinha colocado como condicionante o Ministério da Justiça com o COAF debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça e perdeu na largada. Porque por uma movimentação da base do Bolsonaro, junto com o governo, eles tiraram o COAF do guarda-chuva do senhor. Então, não dá para falar que o governo Bolsonaro, o senhor está falando como se tivesse tido uma mudança muito enfática. Primeiro que o governo Lula... A carinha dele! Primeiro que o governo Lula, no primeiro ano, ficou às voltas com uma tentativa de golpe de Estado. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gostaria só de concluir, por favor. Podia dormir sem essa, mas por querer interromper... No primeiro ano do governo Lula, eles estavam às voltas com a tentativa de golpe de Estado. Um golpe de Estado que, segundo as investigações da polícia, que o senhor já comandou como ministro da Justiça, e eu sei que o senhor tem essa visão de autonomia da PF, porque o senhor saiu, inclusive, porque estavam tentando trocar o diretor-geral da PF que o senhor tinha colocado, Maurício Valeix. Então o senhor sabe a importância que tem a autonomia da Polícia Federal. Então, só para fechar, as investigações da PF estão apontando isso, um golpe de Estado. Foi disso que o governo Lula estava às voltas no primeiro ano. Exatamente. O governo Lula teve que lidar com muita coisa, principalmente com uma tentativa de golpe logo no seu primeiro ano de mandato. E após isso, após o Brasil recuperar a estabilidade, o governo agora desbarateia o maior escândalo de corrupção do país nos últimos anos, que é o escândalo do INSS. Então dizer que o governo do presidente Lula não está trabalhando no combate à corrupção é uma piada, e uma piada de mau gosto, né, pessoal? Muito boa a pancada que a Sadi deu na cara de Sérgio Moro, mostrando a verdade ali, desmentindo o ex-juiz ao vivo. Agora outro vídeo
com o mesmo assunto que também gerou um confronto acalorado, dessa vez entre o senador Rogério Carvalho e Sérgio Moro. Rogério Carvalho esfregou na cara de Moro a corrupção do sistema judiciário brasileiro por parte de alguns juízes que atuaram diretamente na Operação Lava Jato e condenaram o presidente Lula. Rogério Carvalho praticamente disse que Sérgio Moro é corrupto, fez uma pergunta direta para ele se não foi corrupção a atuação de Sérgio Moro enquanto juiz à frente da Lava Jato e depois, posteriormente, assumir um cargo de ministro da Justiça do candidato que se beneficiou com a prisão de Lula, que foi Jair Bolsonaro, que acabou virando presidente da República porque Lula não pôde concorrer às eleições daquele ano. A gente precisa coibir a corrupção, inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver. A carinha dele! Rapaz, ele lavou nossa alma, hein? Além de fazer esse discurso espetacular, dizendo tudo isso olhando nos olhos de Sérgio Moro, praticamente chamando os integrantes da Lava Jato de corruptos por perseguirem o presidente Lula. Porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos e à política. Portanto, nós não podemos criminalizar a política, porque a criminalização da política, a consequência é o autoritarismo e regimes totalitários, que foi o que pretenderam fazer no Brasil no dia 8 de janeiro deste ano. Um golpe que estava sendo urdido e que tem o seu nascedouro na prática incomum e deletéria do judiciário ou de membros do judiciário contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Eu pedi pela ordem, foi isso que eu pedi. Então, eu também não posso ficar aqui achando que Vossa Excelência pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos, Vossa Excelência julgou, todos os processos que Vossa Excelência julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção? Rapaz, que discurso espetacular. Olhando na cara de Moro e ainda perguntou para ele: isso não é corrupção? Sensacional posicionamento do senador Rogério Carvalho, que não se acovardou enquanto Moro fazia esse discurso barato sobre combate à corrupção. O que vocês acham? Comenta aqui abaixo. Se inscreva no canal para nos ajudar, compartilhe a informação. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve e comenta aqui o que você achou dessa fala do senador Rogério Carvalho. Eu achei sensacional. Não se acovardou, partiu para cima de Sérgio Moro, mostrou quem é Sérgio Moro de verdade e ainda perguntou na cara dele se isso não é corrupção. Se condenaram o presidente à cadeia, então o presidente líder nas pesquisas eleitorais até então, e depois assumir um cargo de ministro do outro que se beneficiou diretamente por Lula não ter sido candidato e não poder concorrer às eleições, e assim, posteriormente, Jair Bolsonaro ganhou e Moro virou ministro dele, se isso não seria corrupção. Que lapada histórica. O que vocês acham? É corrupção ou não? Comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva.